João Gabriel, sou do oitavo ano A, aluno do Colégio Sagrado Coração de Maria, e hoje eu vou explicar um pouco sobre o que é o pretérito perfeito do indicativo. Nós usamos o pretérito perfeito do indicativo quando falamos de uma ação passada, não muito distante, ou seja, que aconteceu recentemente. O pretérito perfeito do indicativo é formado pelo presente do verbo haber, que vai concordar de acordo com o sujeito, e o particípio do passado do verbo principal. Como eu disse, o verbo haber tem que concordar com o sujeito. Para fazer essa concordância, ele tem algumas alterações. Por exemplo, para concordar com o pronome yo, ele vira e. Tu, has, él, ella, ustedes, a. Nosotros, hemos, vosotros, habéis, ellos, ellas, ustedes, han. Para transformarmos o verbo principal que está no infinitivo, temos a seguinte regra. Os verbos terminados em a, ado. Verbos terminados em er, ido. Verbos terminados em ir, ido também. Por exemplo, andar, andado. Comer, comido. Viver, vivido. Os verbos irregulares são aqueles que, quando transformados do infinitivo para o particípio, não terminam nem em ado nem em ido, ou seja, eles perdem o seu radical. Por exemplo, volver, vuelto, abrir, abierto, morrer, muerto. Olá, eu sou a Valentina e hoje eu vou ensinar para vocês um pouquinho bastante da matéria do pretérito perfeito do indicativo. Super massa, super legal, fácil, bora lá. Primeira coisa que você precisa saber sobre essa matéria. Qual que é a formação? O que é isso? Bora. A formação começa com o verbo haber, que é o único verbo auxiliar usado no espanhol, haber. Beleza? Beleza? Beleza. Aí você vai pegar esse verbo haber, aí você vai transformar ele com base nos pronomes que todo mundo sabe, né? Se você sabe espanhol. Eu, tu, isso. Que é eu, tu, ele, nós outros, vós outros e ele, eu, usted. Isso mesmo. Você decorou, você tá estudando, né? Muito bem. Vamos lá. Aí você vai transformar. No caso, vai ficar yo, tu, as, eu ou ela, usted, a, nosotros hemos, vosotros habéis e elos ou elas, ou ustedes, han. Gente, todas essas palavrinhas começam com H, só que a gente não vai pronunciar o H. A gente, na hora de pronunciar, não fala o H, porque não vai. Bora! Aí a gente vai ter também a formação dos particípios regulares, muito fácil. É bem assim, deixa eu explicar pra vocês. Todo verbo terminado com a, por exemplo, bailar, celebrar e outros, a gente vai vir, vai tirar o ar, vai cortar o ar. Não vai conseguir respirar que vai cortar o ar, não, tá, gente? Vai tirar o ar e vai acrescentar o ado. Ado, ado, cada um seu quadrado. Então, gente, e todos os verbos terminados com er, tipo comer, ou terminados com ir, por exemplo, salir, o que a gente vai fazer? Vai tirar e vai acrescentar o ido. Hola, mi nombre es Luis Fernando y hoy hablaré sobre pretérito perfecto. En español, pretérito perfecto se forma con el presente del verbo haber y el participio pasado del verbo principal. Yo he amado, tú has bebido, él ha comido, nosotros hemos salido. Vosotros habéis cantado, ellos han comprado. Usamos pretérito perfecto cuando hablamos de un pasado reciente o si usamos expresiones temporales que indican un periodo de tiempo inacabado.
hoy, esta semana, este año, entre otras cosas. Oi, eu sou aluna do 8º ano A, sou Luísa Coelho, e hoje eu vou falar um pouco, vou fazer uma videoaula sobre o pretérito perfeito do indicativo e o seu gerúndio. Então, no pretérito perfeito do indicativo, você precisa ter, junto com o sujeito, um complemento no verbo haver, no presente indicativo. Então, tem uma ordem, que essa ordem é formada por esses complementos. Então você tem que colocar na frase yo, he, tu, vos, has, él, ela e usted, ha, nosotros, nosotras, hemos, vosotras, vosotros, habéis, ellos, ellas, ustedes, han. Então você tem que sempre colocar esses complementos junto ao sujeito na sua frase no pretérito perfeito indicativo. E aí, junto ao seu verbo, você tem que colocar o gerúndio. Então, o gerúndio é para você conseguir expressar essa ideia de pretérito perfeito indicativo. Então, são os gerúndios ado, ido. São os gerúndios ado e ido. Esses gerúndios você tem que colocar de acordo com a última sílaba do seu verbo. Então, por exemplo, comer. Você tem que colocar para R, você tem que colocar ido, IR, ido também, e AR, ado. Então, por exemplo, dormir, dormir. Yo, he, dormido. Então, por exemplo, se você quiser colocar essa frase no pretérito perfeito indicativo, vai ficar yo, he, dormido. Porque você acrescentou esse complemento e acrescentou o gerúndio. Então, você sempre vai colocar esses complementos e mais o gerúndio na sua frase se você quiser transformar ela para o pretérito perfeito indicativo. Então, uns exercícios que a gente pode fazer são esses aqui do livro Ventana 3, da página 15. Então, esses exercícios são assim: completa as frases com os verbos del recuadro conjugados em pretérito perfeito de indicativo. São eles que estão no quadro: comprar, dormir, estar, perder, probar, viajar. Então, a letra A está escrito mis padres y yo, ha. Aí você escreve a resposta: en el Festival de Paritins, una de las maiores fiestas regionales de Brasil. Então, a gente tem que observar o sujeito. Aqui no começo da frase está escrito mis padres y yo. Quando a gente fala mis padres y yo, a gente está falando de nós, porque são eles e eu. Então, a gente vai colocar nós. Então, como o sujeito é nós, a gente vai acrescentar o complemento hemos, porque quando a gente usa nós, a gente acrescenta hemos. Então, vai ficar mis padres y yo, ha, mis padres y yo, ha, hemos. E a gente vai acrescentar o verbo, que no caso é o estar, de acordo com a frase. Estar. E aí, pra gente colocar no gerúndio, a gente vai acrescentar, como ele termina em AR, a gente vai acrescentar o gerúndio ado, então vai ficar tudo junto. Mis padres y yo, ha, hemos estado en el Festival de Paritins, una de las maiores fiestas regionales de Brasil. Aqui na letra B desse mesmo exercício, a gente vai observar este mês, yo, a resposta, Arequipa y, a resposta, platos muy ricos en festizadores, uma festa gastronômica local. Então a gente vai observar o sujeito novamente. Este mês, como está em parêntese yo, a gente sabe que quando o sujeito é yo, a gente acompanha com re. Então vai ficar este mês, re. E aí o verbo que a gente vai colocar aqui, de acordo com a frase, vai ser viajado. Então, viajado na verdade é a resposta, mas o verbo que a gente vai colocar vai ser viajar. Então, já no gerúndio, como ele termina em AR,
a gente vai colocar viajado, porque o gerúndio acrescentou na palavra, no verbo. Então vai ficar tudo. Este mês yo he viajado a Arequipa. E aqui no espaço que a gente vai colocar, a gente vai colocar o verbo probar, que aí no gerúndio, como ele termina em AR novamente, a gente vai colocar probado. Então tudo junto vai ficar. Este mês yo he viajado a Arequipa y probado platos muy ricos en festivales, uma festa gastronômica local. Esses verbos que eu apresentei aqui, que a gente está conjugando, eles são os verbos regulares, eles estão na forma regular, mas também existem os que são irregulares. Então, alguns exemplos desses verbos irregulares que a gente conjuga podem ser representados na página 109 do livro Ventana 3, e a gente vai resolver alguns exercícios aqui. Então, o exercício 1 está explicando assim: relaciona os infinitivos com os respectivos particípios irregulares de los verbos a continuação. Então, a gente vai ter que relacionar, de acordo com os verbos que estão escritos aqui, com a sua forma, o seu particípio, a sua forma do particípio irregular. Então, aqui, na letra A, então, o verbo é decidir. Então, quando a gente fala, por exemplo, yo decidir, a gente fala yo he dicho, porque a gente não fala decidido. Então, outro exemplo de verbos que a gente vai conjugar eles na forma irregular é o verbo proponer. Então, a gente vai conjugar ele e aí ele vai ficar propuesto. Então, uma lista de verbos irregulares que a gente tem são descobrir, ver, satisfazer, descrever, poner, volver, abrir e romper. Gente, tudo bem? Então, eu sou a Bruna Brandão Caide de Castro do 8º ano A, e hoje eu vou estar falando sobre pretérito perfeito de indicativo de espanhol. Então, os verbos regulares. Eu vou estar mostrando essa tabela aí para vocês, que eu vou explicar ela. Vai estar aparecendo aqui na tela. Yo, pronomes. Yo, verbo haver, em presente do indicativo, é re. Celebrar, então, yo he celebrado, ou yo he comido, ou yo he salido. Tu has, él, ela, usted, ha, nosotros, hemos, vosotros habéis, elos ou elos, no caso, han. Então, elos han celebrado, elos han comido, elos han salido. E isso para todos os verbos, para esse verbo haber. Então, la conjunção em pretérito perfeito de indicativo se forma com o verbo auxiliar, haber, com indicativo em el particípio de verbo principal. Como eu mostrei aqui para vocês esses exemplos. O pretérito perfeito se utiliza para referir-se e adiciones passadas que guardam relação com o presente de duas maneiras. Por ter lugar em períodos de tempo não determinados. Exemplo, ho he ido ao cumpleaños de mi amigo Tomás. Então, o re está se referindo a yo. Ido tá certo, porque ele está no verbo haver, né? Por ser um segundo exemplo, segunda forma. Por ser um balance, o relato de determinados hechos
passados de sus consecuencias hasta el momento presente. Exemplo: com el tempo, algumas festas típicas han ganado en fuerza e outras han desaparecido. Então, esse han está nos elos. Então tá certa a conjugação, porque tá no verbo haver, conjugado certo. Aí, eu vou estar mostrando aqui para vocês também. Aí, gente, tem uma outra tabela aqui que eu vou deixar, não vou deixar para vocês, porque eu só vou ler como eu expliquei para vocês. Pronomes: yo, tu, el, ela, nosotros, vosotros, elos. Yo, he. Então, yo he descrito algo. Tu has, sei lá, descrito. Él ha descrito. Nosotros hemos descrito. Vosotros habéis descrito. Eles han descrito. Então é isso, gente. Eu tentei explicar porque eu não sou tão boa, mas é isso, eu tentei. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar, né? Que eu vou postar o vídeo para a professora. E é isso. Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula de espanhol. Nesse vídeo, iremos falar sobre o pretérito perfeito do indicativo e o particípio. Vamos começar? Bom, vamos começar com o pretérito perfeito do indicativo. Basicamente, significa uma ação indicada no passado que perdura até hoje. Ou seja, quando o tempo da frase não está acabado ainda. Para usarmos de maneira correta, se conjuga o verbo haber no presente do indicativo, mais o verbo principal no particípio. Para vocês, colocarei uma tabela retirada do site sosespanhol.com.br. Como pode perceber, o verbo haber se adapta de acordo com a pessoa que está na frase. Você também consegue ver que a palavra que vem depois do verbo haber muda conforme a terminação do verbo, podendo variar de ar, e a terminação ir. Só por curiosidade, caso você fique em dúvida sobre, por exemplo, revisto e ras comprado, isso será explicado na parte 2, que virá logo a seguir. Parte 2. Particípio. Como podemos ver na aula anterior, o particípio se relaciona com o pretérito perfeito do indicativo. O particípio é uma forma tomada pelo verbo para funcionar como adjetivo, sem perder sua natureza verbal. Quando ele é regular, adicionamos ado para terminações em AR e ido para terminações em ER e IR. Exemplos a seguir nas terminações A: amar, amado, falar, falado, cantar, cantado. Agora irei falar exemplos de terminações ER e IR. Comer, comido, beber, bebido, viver, vivido. Assim por diante. Agora a parte de irregular é diferente. É aqui que é respondida a pergunta que eu falei anteriormente. Na parte regular, usamos erto, puesto, hecho, elto e isto. Por isso a diferença entre revisto e ras comprado. Visto é irregular e comprado é regular. Espero que vocês tenham entendido. A seguir temos exemplos da parte irregular. Caso vocês queiram, deixarei 16 questões para vocês fazerem. Mas, para ajudá-los, irei fazer até a quinta questão. Questão 1. Colocaremos amos, pois é de nós outros. E podido, pela terminação ER. Questão 2. Colocaremos ras, pois é da pessoa tu. Colocamos dicho, pois é irregular. Questão 3. Colocamos re, pois é
pois é da pessoa yo. Recaminado pela terminação AR. Questão 4. Colocamos ra, pois é ela. E trabalhado, pois é terminação AR. Questão 5. Colocamos ramos, pois é nos outros. É vivido, pois é terminação IR. Terminamos a nossa aula de espanhol do dia. Espero que tenham entendido tudo e muito obrigado por sua audiência. Eu irei explicar sobre os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares sobre o pretérito perfeito do indicativo e sobre os particípios regulares. O pretérito perfeito do indicativo, vou falar dos pronomes, e o AB que ele pega e se conjuga em relação aos pronomes. Vou dar 2 exemplos, que é o AB, ele vira E. E o tu ou vos, o AB vira as. Já indo para os pronomes regulares, os verbos terminados em A, ou E, ou I, os terminados em A, eles vão ser, o A vai ser substituído por ado, os terminados em E ou I vão ser substituídos por ido. Já agora eu vou falar sobre os verbos irregulares. Aqui tem os predicativo, perfecto de... indicativo. O AB ele vai se conjugar igualmente como nos verbos regulares, então por isso que eu não coloquei, eu repeti a tabelinha, então aqui serve para aqui também. E aqui tem uns exemplos de verbos irregulares na forma infinitiva e depois no particípio irregular. Eu vou citar 2, que vai ser o descobrir e o abrir. O descobrir indo para a forma do particípio irregular, ele vira descoberto, e o abrir vira aberto.